Bom dia, professor Pedro Teixeira, é psicólogo, investigador na área da saúde das populações, professor da Escola de Medicina da Universidade de Minho. Obrigado por estar connosco esta manhã. Do seu ponto de vista, professor, depois de tanto tempo a lidar com esta realidade da pandemia, é natural que estejamos todos cansados. E como é que o cansaço pode impedir-nos de acatar as regras da Direção-Geral da Saúde? Bom dia, Manuel António, e bom dia a todo o auditório. Obrigado pela sua questão. Sem dúvida que estamos todos bastante cansados. Nós estamos a combater uma pandemia desde o mês de março. Já tivemos que enfrentar várias medidas de confinamento, de teletrabalho, de distanciamento social, o uso de máscara. Portanto, a toda hora vêm várias medidas, muita informação, muita desinformação. O vírus veio daqui, veio da lá. Há uma confusão muito grande e tudo isto gera-nos um grande cansaço. Ora, este é o momento para tentar parar um pouco, respirar fundo e com algum distanciamento analisar a situação em que nos encontramos. Nós neste momento estamos claramente numa segunda vaga. E isto significa que em termos de gestão de risco, nós estamos a enfrentar novamente um período em que os contágios são muito elevados e temos que nos precaver. Nós tivemos um período de menor risco quando entramos no mês de maio, junho, julho, durante o verão, o que nos pode ter dado uma falsa sensação de que afinal isto estava resolvido, tinha acabado. Afinal o pico disto até tinha sido alguns lá atrás em abril. Mas isso foi a primeira vaga. Nós agora estamos numa segunda vaga. E estas infecções são sazonais. A forma como o próprio vírus se comporta é influenciado pela sazonalidade. Quer dizer, há momentos em que ele tem condições mais propícias para o contágio, não é? É um pouco como se quiser a agricultura. Eu planto as batatas na primavera e vou colhê-las no verão. Não me adianta plantar batatas no verão para as colher no inverno. Tudo tem o seu tempo. E este é o tempo em que o vírus tem efetivamente condições muito propícias para se propagar. E os números refletem bem isso. E, portanto, nós estamos neste momento, desde que começou a pandemia em Portugal, nós estamos num momento de maior risco de contágio. Mais ainda do que tivemos em março. E, portanto, os números refletem bem isso. A boa notícia aqui é que os serviços de saúde têm neste momento uma outra capacidade, um outro conhecimento para gerir a doença. Portanto, estamos a conseguir ter, face ao número de infecções, um número de pessoas internadas e até de mortes pela doença, bem menor do que o que tivemos há uns meses atrás. Mas o número de contágios tenderá a aumentar muito mais do que o que tivemos em março, abril, na primeira onda. E, portanto, isto significa que há um risco elevado e temos que nos precaver agora. Se nos meses de verão pudermos relaxar um pouco e baixar um pouco a guarda porque os contágios eram muito menores, agora chegou uma altura em que temos que perceber que o risco é efetivamente muito elevado. E, portanto, nós já sabemos quais são as medidas. Há que usar a máscara, há que manter o distanciamento, há que lavar bem as mãos e nunca esquecer que o vírus se transmite pelos olhos, pelo nariz e pela boca. E, portanto, ter cuidado com a higienização, com o distanciamento social e com o uso de máscara, tentar continuar com o nosso dia-a-dia, com a nossa atividade, pois claro, tanto quanto possível. E do ponto de vista psicológico e da saúde mental dos portugueses, que indicadores é que podem ser identificados que nos possam transmitir a ideia de que, como dizia no início, estamos todos cansados destas regras e desta realidade que nos impõe muito distanciamento emocional? Olha, eu acho que nós, acima de tudo, estamos muito cansados de muita desinformação e muita contradição. Mensagens contraditórias. Ora nos dizem uma coisa, ou nos dizem outra. Acho que se calhar precisamos de algum distanciamento do excesso de informação e focarmos-nos no essencial. O essencial é, há um vírus novo e por isso as pessoas que nunca tiveram em contacto com ele não têm imunidade e, portanto, quando entram em contacto com ele podem ter a doença. E em alguns casos isto é muito grave, é fatal. Noutros casos é apenas uma doença moderada ou leve. No entanto, pelo risco do contágio,
pode contaminar pessoas que são grupos de risco, que são mais suscetíveis, e até os mais novos não estão imunes. Tem havido casos nos mais novos também bastante graves, com mortalidade associada. E, portanto, há um risco. Temos que gerir este risco. Como é que se gera este risco? Evitando o contágio, tendo cuidado connosco e com os outros. É este sentido de comunidade que temos que ter. Porque quando nós usamos uma máscara, a máscara não nos está a proteger a nós. A máscara está a proteger o outro. Porque o vírus transmite-se pelas gotículas. Quando eu falo, quando eu tuço, quando eu canto, quando eu comunico com outras pessoas que estão à minha volta, saem gotículas pela boca. E aí está o vírus. E aí há o risco de contágio. É isto que temos que ter cuidado. Agora, há muita desinformação. E o cansaço, eu creio que também advém daí, não é? Porque se nós não termos uma informação clara sobre o que é que está a acontecer, se estivermos constantemente inundados deste sentimento de incerteza, de medo, quase até de alguma paranoia sobre o que é que vai acontecer, isto vai nos desgastar emocionalmente. Vamos ficar profundamente cansados. Isto não é de todo saudável. E, portanto, é de todo desejável que, a começar pelo nosso governo, pela comunicação social, pelo meio académico, todos nós temos responsabilidades nesta área, sermos mais serenos na forma como transmitimos a informação relacionada com o que está a acontecer, focando naquilo que é essencial e orientando a população para aquilo que é essencial. E, nesse sentido, eu diria, os próximos dias são críticos, estamos claramente numa curva ascendente daquilo que se caracteriza como sendo a segunda vaga, e, portanto, este é o momento para termos os cuidados que precisamos de ter. Este é o momento até para fazermos novamente alguns sacrifícios, adiar aqueles encontros, adiar aquelas festas, estamos mais resguardados, porque o número de contágios tem aumentado bastante. E aquilo que conseguimos fazer nos próximos dias, em grande medida, vai determinar as medidas que possam vir a seguir, mais ou menos restritivas das nossas liberdades, e inclusive a forma como vamos ter ou não condições para celebrar, por exemplo, o Natal em família. Portanto, é nos próximos dias que isso se vai jogar. Muito obrigado. Pedro Teixeira, professor da Universidade do Minho, da Escola de Medicina.